triunfando sobre as adversidades. Diga comigo, triunfando sobre as adversidades. Ok, o que não falta para a igreja, para o cristão que anda nos passos de Jesus, são as adversidades. Não são poucas, são muitas. E não agora, desde a fundação da igreja, que ela é perseguida, odiada, porém amada por Deus e vencedora. Amém? Triunfando sobre as adversidades. Quando a gente fala essa palavra triunfando, ela está relacionada a três coisas. Primeiro, fé. Segundo, obediência. E terceiro, propósito. Fé, obediência e propósito. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É diferente. Quem não tem fé desagrada a Deus. Chama a Bíblia e Deus de mentiroso. Mas está escrito que tudo, não é alguma coisa, que tudo é possível àquele que crê. E crer, a definição melhor para crer significa ação. Porque muitas pessoas acham, pensam e até dizem que tem fé, que crê, mas na hora não faz uso daquilo que diz acreditar. Tá bom? Então, a fé. Segundo, a obediência. Quando o Senhor foi assunto aos céus, lá no Monte Olival ou das Oliveiras, Ele disse aos quase 500 que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Uma promessa. Porém, nem todos acreditaram naquilo que Ele falou. Quero acreditar que os 500 desceram para o cenáculo e aguardaram um dia, dois, quem sabe, começaram a desistir e cada um foi tomando o seu rumo. De sorte que, quando a promessa se cumpriu, eu disse, só se encontrava no ambiente quase 120 cristãos. Foi esses que foram obedientes. Eles cumpriram aquilo que o Senhor havia prometido. E, terceiro lugar, propósito. Não basta passar pela vida, nós precisamos deixar uma marca. A marca que todo cristão precisa deixar no mundo. Então, triunfar é isto, é ter fé, é ser obediente e viver com um propósito. Isso aí já vai lhe ajudar seguramente muito. O texto é o capítulo 4 de Atos. Abra sua Bíblia e mantenha-a aberta. Atos 4, 23 ao 31. Glória a Deus. Atos 4, 23 e 31. Falamos na semana passada que a igreja cresceu, que a igreja avançou quando as coisas estavam difíceis. E a história da igreja vai nos mostrar isto desde o seu nascedouro. E foi exatamente naquela atual conjuntura que o Senhor, através do Espírito Santo, capacitou a cada crente, sobretudo nas horas da adversidade. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. É na hora mais difícil, ou nas horas mais difíceis da nossa vida, na hora de maior tempestade, o vento contrário, que Deus nos capacita para superar e para vencer os dias maus, os dias difíceis. Tá bom? Versículo 23 foi o que nós falamos terça-feira passada. E solto eles, diga comigo, e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Bora?
disseram, solto eles. Eles quem? Quem foi solto? Pedro e João. E se foram soltos porque eles estavam presos. E presos por quê? Por que eles estavam presos? Eles estavam presos porque foram, de forma sobrenatural e poderosa, usados por Deus para levantar um paralítico de quase 40 anos que estava na porta do templo chamado Formosa. Glória a Deus. Então, dado a este milagre, eles foram presos. E a pergunta que não nos deixa calar é: qual crime que eles cometeram? Porque foi um grande benefício que ele fez à sociedade, um grande benefício que ele fez ao reino. E por que então eles estavam presos? Foram presos por conta da inveja. Diga inveja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando você começa a frutificar, quando você começa a produzir frutos, o que vai acontecer? Primeira coisa, você aparece. Não é você que quer aparecer, é os frutos que revela quem você é. Aleluia. E exatamente na hora que você começa a produzir frutos, vai aparecer alguém que vai sentir inveja, porque não pode fazer o que você faz, não pode ser você, não é usado como você, então começa a tirar pedras. Só que estas pessoas atiram pedras no fruto, mas como são ruins de pontaria, a pedra pega na árvore. Glória a Deus. Contudo, meus amados irmãos, uma árvore não deixa de produzir frutos por conta das pedradas. Glória a Deus. Então não foi diferente, não é diferente hoje. Então eles foram perseguidos, eles foram levados ao sinédrio, eles foram ameaçados de morte, eles foram impedidos ou proibidos de falar até no nome do Senhor Jesus. E Pedro disse: me diga uma coisa, importa obedecer a vocês, aos homens, ou obedecer a Deus? Eles não tiveram a resposta. E quando eles saíram dali, porque não foi achado crime nenhum, o que aconteceu? Ele buscou a companhia dos irmãos. Versículo 23. Solto eles, foram para os seus e contaram tudo. Ou seja, Deus transformou aquela situação em bênção para a vida deles. Ou seja, através do ocorrido, eles tiveram agora um testemunho poderoso para dar para a igreja. E quando eles deram este testemunho para a igreja, irmãos, o Espírito Santo desceu de uma forma extraordinária. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles que estavam reunidos naquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e eles não pararam de pregar a palavra de Deus. Versículo 31 dá conta disto. E tendo eles 3 milagres. Primeiro, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar em que estava reunido. Segundo, todos foram cheios do Espírito Santo. Terceiro, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ao versículo 26. O
Porque nós lemos no versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia. Glória a Deus. Então, o segredo de se viver uma vida de vitória significa comunhão, significa conhecimento de Deus, significa palavra, oração. Então, a oração é uma arma poderosa. Eu disse. E como nós estamos sofrendo, chorando, lamentando, porque a igreja hoje não é mais de oração. Nós temos visto muitos ensinos, muitas pregações sobre oração. Mas o problema não é o ensino, o problema não é a pregação. O problema é a falta mesmo de oração. Oração é uma arma de guerra. E o crente que não ora, ele está fora da peleja. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ora, se eu sei que a oração pode muito em seus efeitos, por que eu não oro? Porque eu não creio. Porque eu não me importo com alguém que está necessitado. Mas vamos observar esta arma tão poderosa de guerra que é a oração. 2 Coríntios 10:4. Me ajudem, por favor. Está escrito. O que é que está escrito? O que é que está escrito? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Como explicar isto? Simples. Paulo, em Filipe, já havia sido açoitado, agora estava na cadeia, estava preso, e eles começaram a louvar a Deus. Louvar, adorar a Deus. Eles não eram masoquistas, eles não estavam adorando, louvando a Deus pelo sofrimento que estava passando. Ninguém faz isto, não. Mas o que os levara a adorar a Deus numa situação daquela era a presença de Deus na vida deles. A presença de Deus na vida de um crente faz toda a diferença. Isso independe da circunstância ou do lugar aonde ele esteja. Se ele estiver na presença de Deus, não importa se no monte, não importa se no vale, não importa aonde, porque é a presença de Deus que vai trazer a força necessária e suficiente dele superar, dele vencer todas as situações. E observe que, enquanto eles adoravam, está escrito que todos que estavam ali estavam com os olhos fitos nele. Eu pergunto por quê? Era como se eles questionassem consigo mesmo: como pode alguém em uma condição desta, como pode alguém em uma situação desta estar cantando, está adorando a Deus? E esta adoração e este louvor, ele chegou diante do trono de Deus, e Deus agora responde. E como Deus respondeu? Mandando um terremoto em relação à atitude que eles estavam tomando. Glória a Deus. Hoje não é muito
fácil a gente encontrar alguém que glorifique, que adore, que exalte o nome do Senhor quando está passando por uma prova, quando está passando por uma luta, quando está sendo perseguido, quando está sendo caluniado. Glória a Deus. Não só vai encontrar pessoas assim aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que andam de joelhos. Aleluia. Então, sendo a oração esta arma poderosa, quando eles terminaram de louvar, Silas, vamos orar? Vamos. E quando eles oraram, Deus manda um terremoto. Todas as portas se abrem. E quando as portas se abrem, o carcereiro ficou desesperado, porque pensou, os presos fugiram, e agora serei eu morto por isso. Glória a Deus. Mas Paulo salta no meio deles, não te faça tal coisa, tal mal, porque todos estamos aqui. E ele diz, senhores, que eu posso fazer para ser salvo? E eles crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Oh, meus amados irmãos, quando nós nos curvamos diante daquele que é Senhor das nossas vidas, quando nós nos curvamos diante daquele que é todo-poderoso, quando nós nos curvamos diante daquele que é Senhor desta igreja, glória a Deus, nós nos levantamos diante de Deus. Quando você se curva, o céu se aproxima de você. Quanto mais perto você ficar de Deus, mais oração você está fazendo, mais oração você está realizando. Glória a Deus. A oração, irmãos, ela tem uma eficácia e um poder tão grande que ela aniquila, ela elimina o medo dentro ou no homem interior da vida de um crente. Vamos ver isto em 1 Reis capítulo 18, 17 a 33. Vamos ver um homem como você, como eu, pastor, sim. O seu nome, Elias. E a Bíblia diz lá em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Mas um dia ele orou, glória a Deus, e Deus reteve as chuvas durante 3 anos e 6 meses. Depois de 3 anos e 6 meses, ele reaparece ao rei Acabe, que nesse interim procurou por todos os lugares para matá-lo e não o achou. Mas agora ele se apresenta a Acabe. E quando Acabe o vê, glória a Deus, isso está em Reis, 1 Reis 18. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse a ele, és tu perturbador de Israel? Veja só, um homem usado por Deus, um homem odiado e perseguido pelos homens, mas estava na presença de Deus. E quando Acabe perguntou se ele era o perturbador de Israel, ele disse, eu não sou perturbador de Israel. Perturbador é você, a casa do seu pai, porque vocês deixaram o mandamento do Senhor e seguiu os Balaíns. Glória a Deus. Meus amados irmãos, meu irmão, você dá para melhorar esse som? Senão eu vou deixar o microfone de lado, eu vou para ali para o meio da igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tá bom. Isto. Uma altura média aqui. Não dê para estourar os tímpanos dos ouvidos dos irmãos, mas também não precisa ser tão baixo assim não, né, irmão? Glória a Deus. Então observe uma coisa interessante.
esse Elias, quando ele foi a Acabe, ele foi para levar uma palavra de juízo. Ele foi para dizer ao rei que apesar dele ser rei, mas o poder não estava na mão dele. O poder estava na mão de Deus. Há pessoas que pensam que pela posição é detentor do poder. É não, irmão. Todo o poder no céu e na terra pertence ao nosso Deus. Aleluia. E o que ele disse a Acabe? Não vai chover, segundo a minha palavra. Ele não disse foi Deus que mandou dizer. Ele disse não vai chover, porque quem está falando aqui é Elias. E Deus assinou embaixo. Aleluia. E o que aconteceu? Não choveu mesmo. Mas não choveu mesmo. E agora? Por que Deus determinou juízo? Porque Acabe trocou o Deus verdadeiro pelos Balaíns. Glória a Deus. Então, isso aborreceu a Deus e Deus usa Elias. E Deus manda uma seca sem precedente para Israel e sofre toda a nação. Glória a Deus. Mas a culpa pesava sobre Acabe, porque a responsabilidade dele da crise não era de Elias, era dele. Só que ele não assumiu isso aí. Ele culpou a quem? Elias. Não, Elias não era culpado. Aleluia. E ele manda procurar Elias por tudo quanto era lugar. Para quê? Para matá-lo. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender uma coisa muito importante. Todo mundo, todo crente, vamos direcionar. Todo crente quer e gostaria de ser usado por Deus. Verdade? Só que nem todos os cristãos estão preparados para serem usados por Deus. Por quê? Porque ser usado por Deus é andar na contramão da vida e tem consequências. Por quê? Porque o inimigo não quer que Deus opere aqui no mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o diabo pensa que o mundo é dele. É não. O mundo é do Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando o Senhor manifesta a sua igreja no mundo, é para desfazer as obras de Satanás. Eu disse desfazer as obras de Satanás. E quando você desfaz as obras do diabo, você se torna um alvo dele, só com um pequeno detalhe. O que está em nós, o que está em mim, o que está em você, é maior do que o que está no mundo. E nada, absolutamente nada, pode lhe fazer mal algum, se o Senhor não permitir. Então, quando Elias, observe que Acabe não o achou. Mas Elias agora aparece para Acabe. E quando aparece, ele diz, tu és o perturbador de Israel. Ele diz, eu? Não sou eu o perturbador de Israel, não. Perturbador de Israel é você e a casa do seu pai. Você e a casa do seu pai deixaram os mandamentos do Senhor e seguiu os Balaíns. Irmãos, para dizer o que Elias disse a Acabe, tinha que estar cheio do Espírito Santo. Tinha que estar cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo não tem quem consiga segurá-lo. Um crente cheio do Espírito Santo não tem quem possa detê-lo. Um crente cheio do Espírito Santo não tem demônio que consiga parar a sua trajetória.
vitória, aleluia. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Então Elias estava cheio de Deus. E olhe que Elias era um homem como você e como eu, sujeito às mesmas paixões, mas ele estava cheio de Deus. Isto quer dizer o que, pastor? Isto quer dizer que você, com todos os defeitos, com todas as suas limitações, quando você se enche do Espírito Santo, você para sol e lua. Oh, aleluia! Glória a Deus! E versículo 19 de 1 Reis, Elias diz a Acabe: mande todo Israel para o Monte Carmelo, mande os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. Irmãos, que nome você daria a isto? Ele manda que o rei, ele desafia. Eu quero que você mande para lá os 850 profetas, porque você vai ver. Era isso que ele estava querendo dizer, pastor Genival Bento. Você vai ver quem é que manda em Israel. Você vai ver quem é que tem poder em Israel. Você vai ver quem tem autoridade em Israel. Irmãos, um homem não diz isto se ele estiver vazio de Deus. Um homem não diz isto se a fé dele não estiver em alta. Aleluia. Mas Elias, irmãos, estava lutando por uma boa causa. Aquele desafio de Elias ao rei Acabe era por uma boa causa, porque ele sabia que Deus lhe daria vitória naquele monte. Ele sabia que Deus o faria triunfar sobre as adversidades. As adversidades são muitas ainda hoje. Agora, como pastor, superar nas adversidades? Está a resposta aqui, orando. Aleluia. Está a resposta aqui, desafiando, crendo. É assim que nós superamos na hora das adversidades. É assim que nós vamos triunfar na hora da adversidade. E tem mais. Nós vamos na certeza que nesta batalha nem empate haverá. Vai ser só vitória para o crente. Só vitória para o crente. Aleluia. Glória a Deus. Ele não se deixou intimidar quando Acabe chamou ele de perturbador. Não, Senhor. Pelo contrário, ele manda trazer os seus profetas. Traga os seus profetas aqui que eu quero ver. Aleluia. E meus amados e queridos irmãos, quando os profetas de Azera e de Baal chegaram, fizeram toda sorte de sacrifício, gritaram de tudo quanto foi jeito, e não houve sequer um pequeno sinal. Não houve nenhuma resposta, porque Baal não é Deus, porque Azera não é Deus. Aleluia. Então, quando eles fizeram tudo de manhã até a tarde, nada aconteceu, Elias disse: agora não tem mais o que fazer, deixa comigo agora. E a primeira coisa que ele fez foi arrumar o altar. Ele consertou o altar. Essa expressão de conserto do altar fala das nossas vidas diante de Deus. Se as nossas vidas estiverem bem diante de Deus, não importa o que as pessoas estão dizendo de você. Aleluia. Não importa as pedras que estão jogando contra você.
Não importa as ameaças que estão levando a você, não importa, porque você tem consciência, uma consciência pura, limpa, de que você está diante do Deus do céu Todo-Poderoso. Aleluia! E depois do altar consertado, Elias disse: joga água. Joga água. Por quê? Porque o desafio de Elias era colocar no altar a oferta e depois pedir cada um ao seu Deus que mandasse fogo. Eles não podiam mandar fogo. Tinha que o Deus que ele servisse mandasse fogo. Glória a Deus. Então Baal não mandou fogo, Azera não mandou fogo. Por quê? Porque eles não têm fogo. Mas quando Elias vai orar, ele olha para cima, olha para o céu e diz: Senhor, eu sei. Porque ele sabe, porque ele conhecia Deus. Conhecer a Deus é algo muito importante. Não conhecer a Deus teologicamente, historicamente. Conhecer a Deus de experiência. Glória a Deus. Jó disse que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, eu tive agora uma experiência que mudou o meu homem interior. É através dessa experiência que muda em nós o homem interior, que a nossa vida é transformada. O segredo está aqui, na oração. Vamos mais além. Versículo 28. Como você lê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que havia de ser feito. Fazer tudo conforme a orientação. Fazer tudo conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Então não importa as ameaças, não importa as frustrações, não importa nada que possa ferir os nossos sentimentos. De uma coisa nós precisamos ter certeza: que entramos neste reino para combater o mal, fazendo o bem. Glória a Deus. Não retribuindo o mal com o mal, mas reunindo todas as nossas forças. Glória a Deus. Precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, para que Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Quem entendeu, diga amém. Só quem entendeu. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, deixa-me levar aqui aos irmãos a entender algo muito importante, que a palavra de Deus nos ajuda e nos ensina a pôr em prática. Glória a Deus. Disse no capítulo 4, 29: agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças. Olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isto era a oração que Pedro estava fazendo no templo. Por quê? Porque eles haviam sido ameaçados para ficarem calados. Eles foram ameaçados para não dizer nada, nem divulgar em lugar nenhum o nome do Senhor Jesus. Irmãos, com a ameaça de morte, com a ameaça de prisão, com toda sorte de ameaça, eles oram a Deus e diz: olha para as suas ameaças, a saber, as ameaças do Sinédrio, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós, Senhor, não queremos nos calar.
Nós queremos continuar pregando a tua palavra. Nós queremos anunciar a tua morte e tua ressurreição. Nós queremos que o mundo saiba que tu és Senhor. Nós queremos que o mundo saiba que tu és Salvador. Nós queremos alcançar toda Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Nós queremos cumprir com a tua palavra. Eles podiam, irmãos, pare e pense agora comigo. Eles podiam ter usado aquilo como uma desculpa, dizer: olha, infelizmente não vai dar mais para a gente fazer esse trabalho, porque estamos sendo perseguidos, estamos ameaçados e nós não queremos ter problema, então vamos deixar de lado. O que te faz calar? O que te faz recuar? O que te faz baixar a guarda? A crítica, a perseguição, a ameaça. Quem vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo falou isso com muita ênfase. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, vivemos dias por demais difíceis. Glória a Deus. Os crentes não pedem para ser alvo do mal, nem ser perseguido, nem criticado, mas eles não podem se negar a testemunhar daquilo que ele viu e ouviu e experimentou de Deus através da sua palavra. Escute. Quantos de nós reconhecem? Quantos de nós reconhecem que estávamos perdidos? Quantos de nós reconhecemos que estávamos destinados ao inferno, literalmente ao inferno, que é uma das palavras que hoje tentam nos fazer calar, chamam de discurso de ódio. Não, irmão, não é discurso de ódio, são verdades que o mundo não quer ouvir. Então, ora, se eu estava preso e reconheço que eu estou livre, eu devo isto a quem? A Jesus. Se eu estava escravo e hoje sou livre, deva-se isso a Jesus. Se eu estava enfermo, estou curado, diga-se de passagem, deva-se isto a Jesus. Ou seja, Jesus foi e é o melhor para a minha vida. E a pergunta que eu faço: Jesus é o melhor para a sua vida? Jesus é o melhor para a sua vida? Então, se Ele é o melhor para a sua vida, você precisa gritar ao mundo, testificando que Ele é o melhor para a sua vida. Às vezes, irmãos, quando passamos uma luta, passamos uma dificuldade, nós oramos, até fazemos sacrifício de jejum, para que o Senhor ponha um fim no sofrimento e naquela luta. Nunca oramos para Deus nos pedir poder, ou quase nunca. Mas o importante é o seguinte, é que na hora da tempestade, na hora da luta, na hora da perseguição, você não peça ao Senhor que tire a luta, que tire a perseguição, mas que Ele lhe capacite para atravessar por esta luta e por esta perseguição, dando glória a Deus e aleluia. E isso só pode acontecer se você for cheio do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ora, irmãos, você não pode ser uma
testemunha eficaz se não estiver cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, no primeiro embate que houver, você vai sair pela tangente, você vai sair de largo. Aleluia. Então, irmão, a igreja, nos seus dias, nos seus primórdios, ela não pedia milagres de vingança, ela pedia fogo do céu, ela pedia misericórdia a Deus. Porque sempre a igreja foi perseguida, mas nenhuma perseguição impediu o crescimento desta igreja. E quanto mais ela era perseguida, mais ela orava pela manifestação do poder de Deus. Deixa eu dizer de novo, quanto mais ela era perseguida, quanto mais ela era odiada, mais ela orava pedindo o quê? O poder de Deus. Por isso a igreja primitiva estava aberta, mas aberta todas as suas portas para o extraordinário de Deus. Era por isso que os milagres aconteciam. Será que hoje nós não sentimos falta, necessidade daquela igreja fervorosa? Será que hoje nós não sentimos falta daquela igreja que acontecia milagres? Aquela igreja que os irmãos andavam de joelho, que os irmãos encontravam o pecador e o abordavam e falavam de Jesus. Daqui a pouco, no meio da rua, aquele pecador estava de joelhos, ele orando e Jesus salvando. Então nós precisamos do Espírito Santo para isto. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos ser o crente que Deus quer que a gente seja, fervoroso, com autoridade, os sinais nos acompanhar. Hoje não, hoje os crentes andam atrás de sinal. Ah, ali tem uma irmã que é profeta, vamos lá ver a irmã. Ali tem um irmão que é assim, vamos lá ver o irmão. Não, irmão, não é isso não. Não é, você não precisa correr atrás dos milagres, os milagres têm que correr atrás de você. Mas os milagres só vai correr atrás de você se você assumir um compromisso com Deus. Só vai correr atrás de você se você tiver um propósito com Deus. Só vai correr atrás de você se você resolver dizer ao mundo o que Cristo significa para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Pedro e João foram soltos, o que veio na mente dele foi a igreja. E eles foram para a igreja. Eles deviam ter ido lá choramingar, dizer: olha, irmão, o negócio está feio, está apertado. Não, eles foram lá para orar. E a oração deles foi: Senhor, nos capacite. Senhor, abre-nos a porta da palavra. Olha, Senhor, nos dê mensagens para pregar o evangelho nesta cidade, para que as almas se rendam aos teus pés. Então, quando eles estavam orando, a Bíblia diz, irmãos, que a casa de Deus, ela tremeu, glória a Deus. E toda a casa, todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E com intrepidez pregavam a palavra de Deus. Hoje eu ouvi alguém pregando pela internet, que está na moda hoje. Tem muitos crentes que nem para a igreja estão vindo mais, estão assistindo os cultos online. E eu estava ouvindo aquele pastor pregando hoje, e eu fiquei tão triste. Ele estava pregando sobre o batismo com o Espírito Santo e fazendo uma crítica, dizendo que não era bíblico que o batismo com o Espírito Santo só era validado se a pessoa falasse mistério com Deus. Ele estava
desmerecendo as Escrituras e o pior, ainda desfazendo a verdadeira doutrina. E o que a gente tem visto é isso. Muitas pessoas embriagadas com esses ensinos antibíblicos, esses ensinos heréticos. Mas, meus amados irmãos, aqueles homens cheios do Espírito Santo superaram quando as suas vidas estavam a risco, sendo ameaçadas, mas sobre as ameaças, sobre as adversidades, eles estavam triunfando através do poder da palavra. Então, quero concluir dizendo que não há nenhum triunfo sobre as adversidades se você não estiver na companhia dos irmãos, a saber, da igreja, se você não tiver uma vida de oração, se você não temer as ameaças, as maldades, e se você não der testemunho real da pessoa do Senhor Jesus, e se você não experimentar o poder de Deus, milagres e maravilhas vêm através de você. Deus não mudou, Jesus não mudou. Está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tudo isso Ele faz, está fazendo e quer fazer. Como? Através de você, através de mim. Quantos nesta noite gostaria de ser esse instrumento nas mãos de Deus? Fique em pé e diga amém.